Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projetor. Meu nome é Denis e hoje nós vamos falar um pouco sobre Victoria e Abdul, a última incursão cinematográfica do veterano diretor Stephen Frears. Stephen Frears nos leva lá à era vitoriana, quando a rainha Vitória ainda comandava, já com os seus 80 e poucos anos de idade, e desenganada por uma doença. Ela já era considerada gaga por muitos, e aí ela, segundo relatos, ela tem amizade com um indiano, que na época era um escândalo, porque numa época em que a Inglaterra vivia uma cultura pré-Primeira Guerra, de diversos conflitos e ainda diversas amarras culturais, a rainha que por anos por ali reinou, ela começa uma amizade com um indiano que seria um serviçal, o cara que foi levado para lá para oferecer um tapete que foi feito pela família dele, que há gerações trabalha com isso, e aí acabou fazendo amizade com a rainha, e ela acaba colocando esse cara como assistente. Pois é, essa é a história que o Stephen Frears nos conta, e apesar de tudo é uma bela história, porque no final do filme a gente já, e aqui não é spoiler nenhum falar isso, mas no final do filme a gente já tem alguns relatos ali, alguns documentos, algumas fotos de que isso de fato existiu, porque são documentos recém-liberados, recém-descobertos, e se você pensar que é uma rainha tão rigorosa quanto a Vitória, quanto ela foi considerada rigorosa, e teve amizade com esse cara que por tantos anos acompanhou a vida dela, nos seus últimos anos, aliás, acompanhou a vida dela. E se você pensar que isso vem de um cineasta que só nos últimos anos fez o Florence, Que Mulher é Essa?, fez Filomena, e aqui nos brinda com esse Victoria e Abdul, é um daqueles filmes que a gente paga pra ver, literalmente a gente paga pra ver, porque a gente quer acompanhar mais um trabalho do Stephen Frears. E com a direção do Stephen Frears e o roteiro do Lee Hall, nós somos brindados com mais uma participação na carreira desse diretor, da Judi Dench, essa atriz que já no alto de seus 82 anos consegue fazer personagens sempre diferentes, e ainda assim ela tem aquela persona Judi Dench, aquela persona rigorosa que a gente se acostumou a ver os filmes dela, né? E quando ela sai disso, ela consegue se destacar ainda mais. E nesse caso, Victoria Abdul é um daqueles filmes que emocionam pela história que ele apresenta, mas não necessariamente pelo filme em si. Porque, na minha opinião, é um filme um tanto quanto burocrático, é um filme que não consegue mergulhar nas nuances de um relacionamento, dessa amizade inesperada entre a rainha e o seu servo indiano, que por muitos era enxergado como um escândalo e por outros era enxergado de maneira nenhuma, porque eles simplesmente baixavam a cabeça para a rainha. E por sua própria família, segundo o filme, era um absurdo. O filho da Vitória estava esperando ela morrer para ele se tornar rei logo, que é o pai o avô de Elizabeth II, né? Quando a gente acompanha isso, é um pouco escandaloso, né? Porque assim, a família real tá aí, ela continua aí, a monarquia continua lá. Só que saber que esse relacionamento foi colocado à prova por diversas maneiras, cada vez umas mais escrotas do que as outras, é absurdo, mesmo que seja naquela época, mas é absurdo porque a soberania da rainha foi colocada à prova, e eles chegaram a ameaçar a sua soberania ao dizer que ela ficou louca, só porque ela tinha amizade, só porque ela tinha nele um confidente, na verdade ela tinha nele um conselheiro. E aí nós vamos ao Abdul Karim. Apesar de eu considerar o Victoria e Abdul um filme burocrático, é um filme que ele perde tempo demais mostrando os porquês, e a gente acaba não se envolvendo nas emoções reais, sabe? A gente acaba simplesmente... É um filme didático, é um filme que mostra o que tem que mostrar, nada mais do que isso. Ele não arrisca a tocar em ferida nenhuma, ele não arrisca a levantar um questionamento maior do que o tema do próprio nome do filme nos faz levantar. É um filme sobre amizade interracial numa época em que isso era inadmissível, da rainha da Inglaterra, da poderosa rainha da Inglaterra. Então seria um questionamento gigantesco pra gente, mas o filme não passa disso. Ao contrário, o filme fica nas nuances da amizade de uma idosa com um rapaz mais novo, dos conselhos de um rapaz mais novo, de uma cultura muito antiga,
que na verdade todo mundo achava que era hindu e ele era muçulmano, que era outro escândalo para a época, e seria ainda hoje escândalo isso, essa questão de religião. O Abdul, que é vivido pelo Ali Fazal, ele não passa de um cara que está chegando ali naquela cultura nova e começa a explorar o que ele consegue explorar. A gente não sabe se ele de fato teve esse caráter todo que o filme diz, porque isso fica na dúvida em algumas coisas, em alguns momentos, e aí a gente fica na dúvida se de fato a Vitória da Judi Dench tem a noção do que ela está fazendo, porque é o que eu falei, parece a história de uma idosa, bastante idosa, e um rapaz novo de uma cultura diferente e antiga. Então é ela escutando os conselhos dele pela cultura dele e ele escutando os conselhos dela pela experiência dela. E o filme não passa disso, e a gente está falando da Rainha Vitória. Cadê a Rainha Vitória, entende? Então aqui, na minha opinião, o Stephen Frears pecou um pouquinho porque ele colocou a Judi Dench no modo automático. Ela literalmente está dormindo no filme. E a gente sabe que ela é capaz de muito mais, isso independente da idade. Ao contrário, eu acho que a atriz e o ator se tornam ainda mais interessante com o passar do tempo. Consegue explorar novas nuances da interpretação, e aqui ela tá no piloto automático, a gente sente isso. Ela foi indicada a alguns prêmios na última temporada, mas a gente sabe que ela foi indicada por ser a Judi Dench, não pelo trabalho que ela fez como Rainha Vitória. Enfim, Vitória Abdul é um daqueles filmes muito bonitos, mas é o que eu falei, é pela história que ele apresenta, pelo escândalo que foi isso na época e poderia ainda ser hoje, mas não pelo filme em si. E né, por isso, pra mim, é um filme nota 5, é um filme que não repete de ano, na verdade ele repete, mas é um filme que também não é ruim e não é bom, é um filme esquecível, entendeu? Infelizmente, porque eu esperei bastante por esse filme. Não sei se foi expectativa. Se você assistiu Vitória Abdul, fala pra mim o que você achou desse filme. Você achou pouco, como eu achei, ou você achou muito? E se achou, fala pra mim. Talvez a gente consiga melhorar aí, não sei. Fala pra mim, eu quero saber a sua opinião. É isso, espero que tenha gostado e tenha ótimos filmes.